entender um pouco aquilo que nós falamos na semana passada, sobre a lei cumprida. Quando nós estamos falando sobre a lei cumprida, nós estamos falando, pode passar para o slide 2 ali, né? Ele diz ali, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. O que é abolir? Tirar. Abolição da escravatura, né? Dar um fim, dar um término. Porque, amados, nós temos que pensar assim, a gente pensa errado. A gente pensa que Jesus veio e agora tudo que passou lá, as leis não valem mais. E agora é tudo que Jesus falou. E assim é, só que a palavra de Deus diz que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. E além de cumprir, ele ainda diz que não passará um tio, um i. Significa que aquilo que não cumpriu ainda vai se cumprir. Porque quando nós vamos olhar em Daniel, por exemplo, né, e o Jesus, por isso que o Jesus está trazendo, nós vamos olhar em Daniel, nós vamos olhar sobre as 7 semanas, nós vamos olhar Apocalipse e vamos ver sobre as 7 cartas de Apocalipse, como eu preguei lá na igreja, lá, eu acho que foi em Guaíba, foi aqui, não me lembro. Preguei sobre a última carta, que é os dias de hoje. Representa os dias de hoje. Então Jesus ele está dizendo, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. Amém? E amados, pode colocar o slide 3? Aqui tem talvez vocês não vão conseguir, né? Liliane, lê essa palavra aqui para mim. Eric, lê ali. É uma palavra, né? Estou brincando, em grego, né? É pleiro, tá? É bem pequenininho ali, ó. Pleiro é a palavra utilizada, então, é o verbo usado quando Jesus diz assim, eu vim cumprir. Por que a gente vai no original? Porque o nosso português, como já foi várias vezes explicado, a gente tem uma forma de traduzir. Mas quando nós vamos lá para o original, muitas vezes a gente consegue ampliar, né? Esses dias eu estava falando com a Patrícia e eu já me esqueci aquilo que eu queria falar lá, a forma técnica de se expressar. Mas a nossa língua, quem é que já estudou um pouco mais aí? A nossa língua... Bom, tu estudou história, né, Giovana? Geografia. Ah, bom, pensei que era história. É que história vai estudar, né? Parte de fonética, de tudo. A nossa língua é uma língua fonética. Significa que nós escrevemos as palavras através dos sons. Amém? O hebraico é diferente. O hebraico, as palavras, elas são escritas por significados. Lá no início do hebraico, se tu quisesse dizer que uma pessoa, né, tem força, tu escrevia desenhava um homenzinho e do lado um boi. Porque o boi era significado de força. Por que é importante dizer isso? Porque, né, a gente vai às vezes para lá e vai ter uma coisa um pouco mais significativa. Quando eu estou falando que eu tenho que cumprir com alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo que foi determinado, amém? Mas quando nós vamos para essa palavra, ela vai dizer assim, ó, essa pleirode significa cumprir, amém? Completar. Mas qual é o último significado? Não é muito maior? Trazer a plenitude. Jesus, ele veio para trazer a plenitude dos tempos. Veio trazer para tudo se cumprir. Para nós termos certeza das coisas, para cumprir, para nos exercer o significado profundo da fé. Amém? Então ele veio para cumprir.
Romanos 10, 4 vai dizer: Jesus é o alvo para o qual a lei sempre apontou. Ele não cancela, leva a intenção original. Tá? É conforme Romanos 10, 4. Não é Romanos 10, 4, é conforme Romanos 10, 4. Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Então, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, ele completa as coisas, ele traz a plenitude de todas as coisas. Na verdade, Jesus é o alvo de toda a Bíblia. Desde o início está sendo apontado para Jesus. E Jesus, daí eu vou trazer, Jesus ele aparece no Velho Testamento ou não? Sim, né? Um dia a gente entra nessa história aí. Antes da fundação do mundo. O quarto homem, na fornalha. Ixi, tem muita coisa. E Deus fala no plural também. Sim. A mais, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amados, o versículo 20 é uma declaração chocante para a audiência. Se a justiça de vocês não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus eram campeões naquela época. Eles eram os sabichões. Eles eram os campeões de saber interpretar a lei ou ditar. Eles olhavam tudo, Giovana, que a pessoa fazia e dizia para ti assim: ó, Giovana, é assim, está errado, não é, a lei não diz isso. Né? Vai olhar lá, ô Cláudio, não é assim, a lei não diz isso. Mas quando tu olhava para a vida deles, não faziam. Mas quem é que tinha coragem de enfrentar os escribas e fariseus? Ninguém. Deus o livre, é pena de morte. É um sacerdote. Então você já sabe, né? Não duvida do pastor, não fala, não. Mas era assim, amados. Não existia nenhum tipo de humildade. Mas daí chega um homem, né? Que João vai dizer que ele era no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo se fez presente, né? E ele faz o quê? Ele chega, ele encara os homens e realmente diz: olha, vocês são... Se fosse hoje, ele estaria dizendo: vocês são corruptos. E mais do que isso, ele chega e enfrenta eles. Eu fico imaginando Jesus entrando no templo lá, no pátio do templo, e derrubando aquelas bancas tudo. Por quê? Porque enfrentou. É por isso que nós falamos já isso no texto passado, na quarta-feira passada, que Jesus ele aponta, ele olha para nós, ele traz para nós uma justiça de uma forma qualitativa. Você sabe o que é qualitativa? De qualidade. Os escribas e fariseus, eles trabalhavam numa justiça quantitativa. Quantas vezes tu acertou? Quantas vezes tu errou? Mas Jesus não queria saber quantas vezes acertou, quantas vezes errou. Jesus queria saber o que foi transformado dentro de ti. É essa linguagem que muda. Amém? Coloca lá o 4, versículo 4. Jesus e a lei, abolir ou cumprir. Plerô, completar, realizar plenamente, trazer ao alvo. Jesus leva a lei ao seu sentido mais profundo. Ele tira da observância
do externo. Ele começa a trazer para o interno. Então Jesus, eu fico imaginando Jesus trazendo esse sermão lá no monte para os discípulos, e aquela multidão escutando, os caras estão dizendo assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Vai ser morto depois, né? Então assim, o que Jesus ele traz? Ele traz algumas coisas, principalmente interpretações, ele corrige os rabinos, as distorções, tudo aquilo que eles estavam ensinando errado. E aí eu fico perguntando, amados, por que nós temos que ter, às vezes, um culto de ensino, como nós estamos tendo? Sabe por que nós temos que ter, amados? Para que nós não possamos ser enganados. Quantas pessoas hoje estão sendo enganados por pastores, talvez rabínicos, que estão ensinando aquilo que querem, da forma que quer, para domínio. E era isso que eles faziam naquela época. Sabe? Primeiro, corrigir distorções rabínicas. Segundo, radicaliza. O que é radicalizar? Radicalizar é ser radical, né? Teve uma época na minha época era bom a gente ser radical, né? Aí é o extremo. O pastor de vocês quase se matou com 17 anos. Que eu botei patins, sabe? Patins, não é roller. Patins. Me segurei na porta de um Fiat 147 e disse pro cara, acelera, vai. Quando chegou a mais ou menos 60, 70 km por hora, eu resbalei, rolei naquele asfalto. Nunca mais. Queria radicalizar. Ser radical é isso, ir até o fundo, né? E aí, sabe o que Jesus faz? Ele radicaliza. Ele não vai no exterior, ele vai ao nível do coração. Ele vai lá para atingir o teu coração. Três, ele fala com autoridade. Autoridade além da Torá. Sabe o que significa isso? A Bíblia tem autoridade? A Bíblia por si só tem autoridade? Eu não estou falando heresia, mas eu estou perguntando. A Bíblia por si só. A Bíblia são livros, se tu não lê, não vai ter. A Bíblia é só um livro. Se ela não for interpretada através do Espírito Santo, não tem autoridade. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 23 e deixa aberto, mas... O que vai mudar? É exatamente isso. Amados, não adianta. Nós precisamos ter autoridade além da Torá. A Torá era a Bíblia da época. Nós temos que ter autoridade além. O que é entender o que o Espírito Santo está falando? Trazer isso para a mudança interna e aplicar nas nossas vidas. É isso que Jesus vem trazer de diferente, né? Então assim, ó, a opção 2, né, que tem ali, ela está dizendo assim, ela é melhor no versículo 17. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim revogar, mas para cumprir. Amém? Por que ele está dizendo isso? Porque a lei não é abolida. Agora, Jesus veio para pegar essa lei e trazer para o nosso interior. Agora ela deixa de ser exterior e ela começa a ser interiorizada na nossa vida, dentro de nós. Amém? Precisa ter mudança, é isso que nós vamos chegar. Se a justiça de vocês não superar dos fariseus, é aquilo que eu falei, é uma qualitativa agora. Bota o próximo aí, eu quero ver. O que é que eu botei? Tá, as 6 antíteses. Diz aí, quem é que pode dizer aí o que é antítese? Expressa lá, volta um pouquinho no anterior. A fórmula das antíteses. Ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo.
É uma sequência de terminologia. Amém? É isso. Ele vai dizer várias vezes. Então ele vai falar 6 vezes isso. Pode passar. Pode passar mais um. Amém? Nós vamos começar agora pela primeira e a segunda. No versículo 21. Vocês ouviram que foi dito aos antigos? Não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o teu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. A ira, o desespero, desumanização do outro e o insulto também matam. Deu para entender o que é interiorizar? É trazer aquele significado de não matar para dentro de ti. Eu procurei alguns exemplos para tentar eu entender, porque, amados, não é porque eu trago aqui que eu entendo tudo. Fiquei pensando, mas por que isso? E veio um exemplo assim, bem radical, né? Nós estamos radicalizando, falando que Jesus veio radicalizar, vamos pensar bem radical. Uma pessoa que comete suicídio, geralmente, a maioria das vezes é porque é uma pessoa que está em um momento de depressão profunda, amém? E por que ela chega no ápice? Porque muitas vezes alguém chegou, falou, brigou, ofendeu, disse palavras. Entendeu? Por isso que o insulto também mata. Porque às vezes você não está matando a pessoa literalmente ali, mas você está destruindo às vezes a vida de uma pessoa que ela precisa, é o contrário. Hoje eu falei para vocês de uma situação, né? Que eu disse, não, espera um pouquinho, porque precisa... Às vezes a gente tem a capacidade de entender que Deus está dizendo, espera um pouquinho. Ah, mas a Liliane está passando lá um problema e tal, está dificuldade, está... Daqui a pouco a gente como pastor, né, vai lá e vai ajudar, vai abraçar, vai estar perto. McLean me mandou um negócio essa semana sobre entender os 5 ministérios. E eu achei máximo, assim, que eu disse para ele, cara, eu me identifiquei com o último, né? O pastor, e ele ainda disse para mim assim, eu também te identifiquei, né? Porque o coração mole, o coração de querer abraçar, de querer resolver tudo. Mas daí o pastor que tem o coração mole, né? Tem uma apóstola do lado, que é a Patrícia. A Patrícia não é pastora, gente. A Patrícia é apóstola. Ela trabalha com razão. Tira a emoção do lado. Como é que é? Marreta. Machadinho ela pediu ontem. Irmã, amados, eu achei que o Volney ali, a Priscila me amava, gente. Meu Deus, e a Patrícia estava braba ali, disse, eu queria uma machadinha, e o Volney, pode deixar que eu vou lá em casa buscar minha machadinha, eu tenho uma machadinha. E chegou ali, entregou a machadinha para ela, eu saí correndo. Tá louco.
A coisa é tão importante, é tão profunda e interiorizada que ele está dizendo assim, ó, a oferta não é interessante para a igreja, para a obra de Deus. A oferta é. Mas reconciliar-se é muito mais importante do que uma oferta. É muito mais importante do que uma oferta. A relação interpessoal de pessoas para Deus é muito mais importante do que qualquer ato de liturgia no culto. É a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo que tinha. Ela não deu da sobra. É a oferta de Abel, que foi lá e tirou das primícias das suas coisas, das melhores coisas. Agora eu te pergunto, quem faz isso não é porque já tem um coração curado? Que já não tem um coração transformado? Então a oferta não é sobre dinheiro, é sobre o que está dentro do coração. E é isso que Jesus vem trazer. Amém? Versículo 28. Isso aqui eu já falei tanto nos cultos de homens, meu Deus. 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção, eu gosto dessa tradução. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. O adultério começa no olhar intencional. Não é adultério, é isso que Jesus veio trazer. É dentro. O cara é casado com a mulher, está vivendo com a mulher há 30 anos. Nunca cometeu um adultério, nunca saiu com ninguém. Não é sabe, é uma pessoa santa, maravilhosa. Mas só Deus sabe aonde anda a mente dele. O que ele pensa. Aonde ele está levando os pensamentos dele. Como é que ele está olhando para as irmãs. Eu estou dizendo do homem, né? Porque é mais natural. Mas a mulher acontece a mesma coisa. Está tudo na cabeça. E Jesus... E Deus é tão incrível que a palavra de Deus diz assim, né? Quando entrares no teu quarto, quando te separares para orar, diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que Deus te vê no secreto. Não é te escuta. Ele te vê no secreto. É porque Ele vê todas as coisas. É por isso que, né, eu às vezes sou procurado como pastor e homem, eu sou procurado por meninos, por homens, né, que dizem assim, pastor, estou mal. Por quê? Teve uma vez que chegou para mim assim, e disse assim, pastor, eu estou mal. O que foi? Eu adulterei. Na hora eu pensei, meu Deus do céu, e agora? Eu tinha a King James, aquela que eu perdi no assalto, aquela King James pesada assim. Deu vontade de pegar a King James assim e dar. E eu disse, o que tu fez, cara? Pastor, hoje de tarde eu estava saindo ali da Magazine Luiza e passou uma mulher muito bonita e eu olhei. E eu disse, que bom que tu veio confessar. Pastor, adulterou. E eu lá por dentro, graças a Deus. Né? Mas adulterou ou não adulterou?
Ah, estava esperando uma mulher sábia me perguntar, né? Ah, tu vai dizer para tua mulher que tu achou uma mulher bonita, né? A Patrícia não é ciumenta, né? Mas esse cara, ele disse, não, pastor, eu desejei. E aí eu tô com um problema, e aí eu preciso mudar, eu preciso que o senhor ore por mim. Tá certo o que ele fez ou não tá? Perfeitamente. Porque a palavra de Deus está dizendo, olha, o adultério. Né? Seguindo esse texto, ele vai dizer ali, ó, quer ver? Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e o jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro e ir para o inferno. Nem vou entrar em detalhes aqui. A hipérbole do olho e da mão arrancados, linguagem semítica, de prioridade absoluta, nada vale mais do que a integridade do coração. Jesus está falando algo que remonta lá nas leis antigas, de olho por olho, dente por dente, lá do Código de Hammurabi. Ele vai atrás, né? Aquela palavra que é uma linguagem, como é que a gente diz? Porque mesmo quando arrancar meu olho, se ele pode pecar, eu continuo sentindo o coração. Sim, mas é figurada, claro. Sim, né? Mas o que ele está dizendo que... Eu posso até arrancar meu olho para não vir mais, mas o que meu coração dele... Exatamente, é figurado, claro. Mas ele está dizendo, olha, muito mais vale aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho feito, do que uma parte de mim. Pastora Harold, que faleceu no início do ano, o pastor Pompeu gostava muito dele lá, da Ticum Brasil. Ele estava enfrentando um câncer há 3 anos, mas ele tinha muitas coisas que ele queria deixar alinhado, queria fazer. Diz que quando chegou naquela semana, que ele estava bem ruim tudo, diz que ele chamou os pastores dele e disse, olha, tá tudo certo, tô tranquilo. Ah, mas pastor, tô bem. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já entreguei o que eu tinha que entregar. Sabe o que significa isso? Aquilo que tem meu corpo, tudo, vale menos do que a minha integridade com Deus. É isso que a palavra está dizendo. Nada mais vale do que a integridade do coração. O coração não é o coração carne, é o coração sentimento, coração, né? Vamos ler, deixa eu ver aqui, Êxodo 20, 17. Não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a tua serva, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Amém? Jesus conecta intencionalmente esse versículo do mandamento com aquilo que ele fala. E essa é um fundamento dele dizendo para nós, olha, o que eu quero de ti é a tua vida. Pode passar o outro slide. O terceiro e quarto fala sobre divórcio e juramentos. Amém? Ali começa em Mateus... Não, mas não quero o 19 ali.
Então, são aponta... Eu me esqueci de anotar os versículos ali. Mas amém. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Próximo. Vocês também ouviram falar o que foi dito aos antigos: não façam um juramento falso, mas cumpram rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja assim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. O divórcio debatido, ali, Jesus aponta para a intenção lá do início do casamento. O que ele está dizendo aqui? Que a causa do divórcio não é legal, é um endurecimento do coração. A lei tolerava, mas não aprovava. O que ele dizia aqui não era... E aqui a gente teria que entrar mais a fundo... Porque repudiar a sua mulher não era divórcio. Não era separar. Naquela época, o homem era o dominador, E ele podia repudiar uma mulher. Ele podia chegar e dizer assim: não quero mais. E ele repudiava. Ele tirava aquela mulher da vida dele. E aí a lei dizia assim: olha, se tu repudiar, dá a carta de divórcio para ela poder casar de novo. Porque se ele só apenas repudiasse, ela não podia. E ela saía em adultério, e se ela casasse com outro, tivesse relacionamento com outro, ia estar em adultério. Mas Jesus ele vem com muito mais palavras sobre isso. Porque ele vai dizer para nós: eu lhes digo, quem repudiar a sua mulher comete pecado. Ele está dizendo aqui: cara, tu assumiu, é para a vida toda. Eu sei que nós estamos num mundo, numa dificuldade de entendimento disso. É difícil, Pode falar antes de eu concluir. Repudiar também deixava de cuidar dela? Hã? Deixava. Ela não tinha como se sustentar, não tinha nada. Condenava. Não tinha como casar de novo, não tinha nada. Então, Jesus ele traz algo: olha, você não pode fazer isso. Já teve caso de pessoas que chegaram e disseram: pastor, estou vivendo, estou assim, estou assado, conheço a palavra de Deus. Conheço a palavra de Deus. E agora eu quero acertar, quero, Disse amém, conhece a palavra, conheço, vai casar, vai se unir, vai declarar que vocês vão ser uma só carne, perante Deus, vamos. Então agora, bora. Casa. Mas é juramento até a morte. Pastor, mas eu não quero mais. Amém. Ninguém vai obrigar. Só que ministerialmente, depois que tu tá ali, ministerialmente a coisa muda. Isso é um assunto polêmico, mas é assim que Deus trata das coisas. Teve um rapaz, um tempo atrás, que ele disse para mim, um dia antes, diz: talvez escute aí, mas amém. Falei para ele: pastor, eu tenho que assinar amanhã no cartório se eu vou casar ou não. E eu vim te perguntar. E eu disse: por que tu veio perguntar? Se tu veio perguntar porque tu está com dúvida. Se tu está com dúvida, não casa. Pastor, mas eu prometi para ela. Disse: cara, vocês estão morando junto? Não. Tá com dúvida? Tô. Não casa. Eu não estou dizendo para ti não casar com ela. Eu estou dizendo para ti não casar agora.
Espera as coisas se acertar, se conversar. Tá, não, tudo bem, pastor, muito obrigado e tal. No outro dia de noite, pastor, resolvi casar. Assinei o... Tá, amém, vamos casar. Casou. Passou 30 dias. Pastor, eu não aguento mais, agora te rala. Bola rói o osso até. Amados, eu estou falando do que a palavra de Deus fala. A gente tem vários entendimentos, a gente tem várias coisas, a gente tem situações e situações. Amém? Então, nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Ela é muito radical nesse ponto. Amém. Minha mãe hoje, nós estamos aqui, a casa da minha mãe está em festa. Estão meus irmãos tudo lá, sobrinhos, netos. Minha mãe está fazendo 81 anos hoje. Né? E eu optei em almoçar com ela rapidinho hoje para estar aqui e não faltar no culto. A minha mãe tem 60 anos de casada. Pergunta para a mãe se foi fácil. Que nem eu vi um videozinho essa semana, né, num Rios lá, disse assim, uma entrevista numa americana, um casal, alguém viu, perguntou para a mulher assim, quantos anos? Ah, tantos anos de casado, 40 anos de casado. E perguntou para a mulher assim, mas tu nunca pensou em se divorciar? E ela, não, nunca. Ah, tá. Não, mas de assassinato, já. Divorciar não, mas já deu vontade de matar. Né? Juramentos. Jesus pede que a palavra simples seja suficiente. Tem muita gente que não entende isso. Pastor, então eu não posso jurar? Para que tu precisa jurar se a tua palavra é sim, sim, não, não? Se tu tem caráter. Se tu tem caráter, não precisa tu chegar lá e dizer assim, Patrícia, eu juro para ti que eu vou fazer tal coisa. Não, mas... Amados, pessoa que chega para mim e diz assim, não... Se o Maquilém chega para mim e diz assim, não, pastor, pode ter certeza, eu juro para ti que eu vou fazer. Pode ter certeza que não vai sair. Não vai sair. O Maquilém já está jurando, é porque já está dando desculpa. Agora, se a pessoa chegar aqui e dizer assim, pastor, eu vou fazer. Essa frase, eu juro, que ela gera uma desconfiança, uma descredibilidade. Até porque a palavra diz que nós devemos jurar, né, sobre coisa alguma. Sim, é isso que nós estávamos lendo. É justamente esse versículo. E aí diz, né, não podemos jurar sobre coisa alguma, nem sobre o céu, sobre a terra, sobre Jerusalém, sobre nada. Porque, amados, não precisa. Olha o que está escrito aqui. O caráter de uma pessoa não precisa de amplificação jurídica para ser confiável. Ah, eu juro sobre a palavra. Hein? Deus o livre, pastor Jandir aqui, escuta aqui. Se ele estiver escutando, ele vai me puxar as orelhas sexta-feira. Né? Mas, quando a gente foi lá, ser obreiro, diácono, presbítero, da Igreja Batista, a gente tinha que levantar a mão lá, fazer, prometer, tudo. E depois no final a gente dizia assim, uma vez batista, sempre batista. Não sei se vocês estão entendendo a comparação, umas coisas assim. E o juramento? A pastora na segunda-feira, ai meu Deus, eu jurei. Lá na igreja lá. Lembra que a pastora Cris falou lá?
Né? Agora que eu me lembrei que eu jurei. O caráter de uma pessoa não precisa de amplificação. A transparência é o fundamento de uma vida, de uma comunidade cristã. Eu não preciso chegar e dizer essas coisas para poder convencer a Liliane que a coisa vai acontecer. Não precisa. Amém? Amém. Glória a Deus. Bota o 6 aí que eu já até me perdi aqui. A lei do talião. Já ouviu falar? Né? Era originalmente uma limitação da vingança desproporcionada. Olho por olho, dente por dente. Não era uma justiça. Era uma legalização da vingança. Não é, Maclay? É uma legalização da vingança. Né? Então é por isso que vai muito mais. Jesus vai além, né? Ele fala de uma generosidade. Não é uma retaliação, não é passividade, é uma força que recusa a lógica do mundo. Nós estamos falando a partir do versículo 43 agora, que fala assim: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. É por isso que ele está dizendo, não é retaliação e passividade, é uma força que recusa a lógica do mundo. Fala de um amor ágape. Não é sentimento, é uma escolha de vontade. Eu não consigo, mas eu vou escolher. Amar o inimigo não significa ter que andar abraçado, amado. Quando está falando em amar o inimigo, e Jesus está comparando com a lei de talião, olho por olho, dente por dente, está dizendo que aquela lei era uma justificação para a vingança. Ele está dizendo, cara, deixa lá. A vingança pertence a mim, a Deus, a Ele. Amados, às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, eu não aguento, porque... Amado, vamos orar, vamos largar nas mãos de Deus. Perdoa Ele. Vai. Daqui a pouco a coisa se resolve. A pessoa se muda, some, é desmascarado. Aqui ele está dizendo aqui, olha só. Ele disse, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Amém? O amor ao inimigo revela a filiação divina. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou o sol nasce só para quem é bonzinho? Vocês estão notando? Isso aqui nós estamos falando de um discurso, de um sermão que Jesus fala. Eu quero que vocês prestem atenção, tem um pouco tempo, eu preciso terminar essa palavra de hoje, mas olha só, pensa naquela época, que a vingança sobre a espada, sobre tudo estava acontecendo, e Jesus traz essa mensagem. Ele não está dizendo aqui, de maneira nenhuma, que o injusto não vai sofrer punição. Ele não está dizendo isso.
Mas Jesus está dizendo assim, ó, deixa comigo. A tua parte, Carmen, é amar, é resplandecer. Eu sei, Giovana, que tem uns que são difíceis. O caráter de Cristo, ele tem que ser, né? Ele está dizendo, né? Ele vai dizer ali como perfeito. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. A palavra teleios significa perfeito. Mas ele está dizendo assim, essa palavra de perfeição não é só porque tem um círculo redondo, direitinho, sem pontas e arestas. Não, ele está dizendo assim, é inteiro, né? É inteiro. Mas é maduro. É sem fronteiras. Significa assim, Maclean, eu não amo porque tem uma justificativa. Eu amo porque Deus ama. É forte, irmão? Como o Pai. Esse slide qual é que é? Este é o 6, 7? Sim, mas o número do slide ali do ladinho. Passa para o próximo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Passa o outro. Esse é Mateus 5,44. O amor ao inimigo. Isso aqui é uma anotação de N.T. Wright. Não me lembro o nome dele inicial. O amor ao inimigo não é o ideal de um sonhador. É a assinatura do povo que já começou a viver no novo mundo que Deus está construindo. Você quer ir para a eternidade? Você tem que começar a viver agora o que tu vai viver na eternidade. O amor ao inimigo não é o ideal de um sonhador. Amados, aqui a palavra, uma coisa que eu venho trazendo na minha cabeça e algumas coisas assim que tem passado também muito, pode passar para o próximo slide ali, né? É que às vezes a gente pensa em inimigo somente aquele cara, aquela mulher que não gosta de mim ou que eu não gosto das coisas que ela faz. Mas inimigo significa adversário. Amém? Adversário também pode ser aquele que tem uma opinião diferente da minha. É ou não pode? Pode ou não pode ser? Então, amados, o inimigo pode ser o próximo de você no momento da vida cotidiana. Um colega de trabalho, não, mas eu não sou inimigo dele, não, mas ele pode se tornar um inimigo quando ele está divergindo de ti ou falando alguma coisa que tu não esperava que falasse. Vamos ver se vocês vão entender. Ele fala alguma coisa que diverge do teu pensamento ou fala alguma coisa que tu não quer escutar, tu não está esperando aquela resposta. E aí tu se torna teu adversário, se torna teu inimigo, e aí tu deixa de amar porque tu vai xingar ele, e aí tu já começa a descumprir o mandamento de matar, lá no início. Que aquele que insulta o seu irmão, o seu próximo, está cometendo o mandamento não matarás. Entende que é uma bola?
É uma roda, quer dizer. Um circo. Trabalho lá na Secretaria de Saúde. Meu Deus. Muitas vezes, as piores pessoas que a gente tem para atender são os crentes. São os que menos entendem, são os que menos entendem processos, fluxos, coisas da vida normal. E às vezes tu vai atender uma pessoa que não tem nada a ver com a vida cristã. E tu vai lá e explica para a pessoa, e a pessoa, tá, então é por isso, tá, legal. Tá bom, muito obrigado por esclarecer. Não sei se vocês estão me entendendo, nós que trabalhamos na saúde, a gente vê muito disso. Quem trabalha com público vê muito disso. Me lembro de uma vez um presbítero de uma igreja aqui próxima, eu era vendedor, ele comprou uma TV, chegou em casa, foi abrir a caixa, não sei se foi no transporte ou alguma coisa, a TV estava quebrada. Mas eu, quando vendia a TV, eu tiro e mostrava que a tela estava legal. Mas Giovanni, ele chegou em casa, a TV estava quebrada. Não sei se foi no carro, no transporte. E ele voltou lá. E ele podia ter chegado lá e disse, ô irmão, aconteceu um problema aqui, não sei se foi no transporte, alguma coisa quebrou, eu acabei de fazer o carnezinho aqui. 24 vezes. Ele chegou lá, amados. Ele entrou na Colombo. E ele jogou aquela caixa no chão. Chamou todo mundo que estava querendo enganar ele. Estava não querendo. Resultado. O gerente olhou para ele e disse assim, cara, tu saiu da loja. Foi conferido. Não tem o que fazer. Depois eu fui para o gerente, queria, né? E o gerente disse assim, cara, se ele tivesse entrado aqui e tivesse dito assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu tinha trocado. Nós temos que ter caráter de cristão em todas as coisas. Aplicação, então. Identifique uma relação onde há ira acumulada. O que impede a reconciliação? Às vezes a gente não se reconcilia por uma pessoa, amados. Às vezes a gente brigou com uma pessoa há anos. Discutiu com a pessoa há anos. A pessoa já tem neto, bisneto, já está... E tu ainda lembra daquela palavra. E cada vez que pensa, acumula mais coisa. E talvez a outra pessoa está lá assim, eu queria tanto dar um abraço na Liliane, mas... Quais são os olhares que formam a sua imaginação? Meu Deus. Aonde você está colocando os seus olhos? E amados, quando está falando os olhares, não é somente o olho, é a cabeça, imaginação, né? Mente. Mídias, imagens, conteúdos. Há alguém em sua vida que você classificaria ele como inimigo? Eu botei como, mas eu ia perguntar assim, você pode orar por essa pessoa essa semana? Eu desafio você. Fala. Ore para que seja feliz bem longe. Hã? Ore para que seja feliz bem longe. Amém? Esse Juan. Não deixa de dar certo. Mas amados, eu desafio você chegar em casa, pegar uma caneta, um papel e dizer assim, será que eu tenho inimigo? Comece a escrever. Começa a escrever e começa a orar. Carmen, começa a botar e dizer assim, o Sérgio lá, o pastor Sérgio. Pastor Sérgio, é meu inimigo. Não, vou orar por ele. Né? Pelo amor de Deus, Carmen, eu te amo muito, cara. Olha isso aqui.
A sua palavra tem peso? Sabe qual é o peso que eu quero dizer aqui? O que as pessoas falam de ti? A comunidade, a tua família te reconhece como alguém de palavra simples e confiável? Isso tem tudo a ver com o nosso texto aqui de estudo hoje. Né? E eu quero aumentar um pouquinho mais esse peso aqui. Não é só a palavra, as suas atitudes. Como é que a pessoa, né, diz? Quando o Cláudio sai do carro ali, os irmãos estão olhando e... Como é que vão pensar? Fecha a porta, fecha a porta. Não é, Cláudio? Dava uma machadinha. Pega a machadinha, ela não esqueceu a machadinha. Amados, mas é sério. Às vezes não tem gente, às vezes pode ter gente aqui dentro, amados. Porque quando as pessoas da família fazem um aniversário de criança, um aniversário, as pessoas te convidam. Mas lá dentro eles estão dizendo assim, tomara que não venha. Eu vou convidar só porque eu tenho que convidar. Vou convidar só por consideração. Aí quando chega no aniversário, a primeira pessoa que chega é aquela. E a última a sair. E ainda sai com a sacolinha cheia de salgado. Ah, levou pote. Não é que nem eu, né, Giovana? Que eu vou lá, ganho uma fatia de bolo e digo assim, mas pô, tem uma para me levar para minha pastora? Como é que a congregação, como é que nós, como povo de Deus, podemos ser sal, ser luz para o mundo? A única forma de nós sermos, e nós vamos orar agora, Patrícia, pode desligar ali, é nós começarmos a colocar isso em prática. Hoje nós falamos